Bom dia, queridos, graça e paz. Amém. Você está feliz? Mais ou menos? Não, porque esse amém aí é de mais ou menos, né? Vou te dar mais uma chance. Você está feliz? Glória a Deus, nós estamos vivos, estamos na casa do Senhor, a gente tem que estar feliz mesmo, amém, queridos? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 3, a partir do versículo 1. João, capítulo 3, a partir do verso 1. Se você não tiver a Bíblia, você pode acompanhar aí no telão. Se você tiver, abra sua Bíblia, mesmo que seja no aplicativo, só deixa no modo avião, tá? Para você não ser atrapalhado aí pelos demais aplicativos, amém? João, capítulo 3, verso 1, amém? Vamos lá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo, porque o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa manhã? Então vamos pedir isso para Ele? Feche seus olhos. Papai, nós estamos nessa casa por Tua causa. Deus, que honra nós temos nessa manhã de separar o primeiro dia da semana e estarmos diante de Ti. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor sopre sobre esse lugar e que haja uma palavra revelada no nosso espírito nessa manhã, uma palavra rema, algo vindo do céu, aquilo que só o Senhor pode fazer no espírito humano. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que as minhas palavras, aquilo que as minhas palavras não conseguem dizer, que essa seja uma manhã de rompimento, de mudança de destino, aonde o Senhor vai trazer para nós aquilo que nós precisamos, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero repreender toda astúcia das trevas, no sentido de roubar a palavra do nosso coração, mas eu quero declarar que o nosso coração está pronto, que ele é uma terra boa e que a semente vai cair e vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém? Glória a Deus, diga: eu estou pronto. Queridos, esse texto, João capítulo 3, ele é um texto muito conhecido e na verdade, obrigada Jaque, e na verdade ele é um texto que tem muitas revelações da parte de Deus para nós, muitos ensinamentos, mas a gente já começa que Nicodemos era um dos principais da sinagoga, ou seja, era um homem muito importante e ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento sobre a lei, sobre as tradições judaicas. E então ele começa a olhar para Jesus e ele começa a perceber que aquilo que acontecia na vida de Jesus não era natural. E ele chega, então a Bíblia deixa clara, né, que ele chega um dia à noite, e a Bíblia diz que ele ia à noite, né, lá para frente, quando cita Nicodemos novamente, a Bíblia fala que ele ia à noite por medo dos judeus, por medo do que as pessoas iriam pensar dele. Mas ele tinha uma convicção, ele dizia assim: Rabi, mestre, nós sabemos que ninguém pode fazer o que você faz, o que o Senhor faz, se essa pessoa, ela não vir da parte de Deus. Os judeus estavam esperando um Messias, eles tinham uma promessa, eles estavam esperando por ela. E aí então havia uma divisão, uma briga ali para saber sobre Jesus. Alguns eram contra, outros a favor. E aí ele olha e ele fala assim: não é possível, o que eu vejo na vida desse homem é algo que só Deus pode fazer. E então ele vai, e quando ele vai falar com Jesus, Jesus fala para ele assim: olha, se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Queridos, nós tivemos aqui hoje, né, o batismo, e eu estava pensando aqui, né, que para quem não conhece as pessoas que estão sendo batizadas, é só mais um batismo.
mas para quem conhece, é um momento tão especial, tão marcante, porque a gente se relaciona, nós conhecemos um pouquinho da história de cada uma dessas pessoas. Então existe uma alegria tão grande no nosso coração de ver o que Deus tem feito na vida dessas pessoas. Mas o que o batismo é? O batismo é uma confissão no reino natural de algo que a pessoa já fez no reino espiritual. E então Jesus vem falar para Nicodemos: olha, se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Queridos, o reino de Deus é algo espiritual, é de uma outra dimensão. E justamente por ser de uma outra dimensão, nós corremos o risco de muitas vezes não entender a maneira com que Deus trabalha. E por isso que é tão interessante quando Jesus ele vem dizendo assim, lá no versículo 8, ele diz: olha, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E aí então ele diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem. Pode deixar o versículo projetado aí para nós, fazendo favor, o verso 8. Mas você, de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então a palavra de Deus diz que quando nós temos um nascimento natural, e todos nós nascemos naturalmente, por isso que você está aqui, nós nascemos fisicamente. A Bíblia chama esse de nascimento da carne, ou seja, um nascimento físico. Mas a Bíblia diz que nós temos na nossa vida um outro nascimento, e esse nascimento é o nascimento espiritual. E então, esse texto vem dizer para nós que todo que é nascido... Eu gosto de ler os textos de trás para frente, gente, porque eles dão um outro norte para nós. Esse texto, ele diz assim, ó: todos os nascidos de Espírito, acontece com eles assim. Eles são guiados pelo quê? Por um vento, o vento que sopra onde quer. Você ouve sua voz, você o escuta, mas você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. O vento, ele nada mais é do que ar. E é impossível a gente negar a existência dele, porém, nós não conseguimos explicá-lo. E o que acontece conosco quando acontece o novo nascimento? O Espírito Santo vem habitar dentro de nós e vem dirigir o nosso espírito humano, que agora vai ser regenerado no momento que aceitamos Jesus. Só que Jesus vem dizer para nós que esse espírito, ele é algo espiritual, lógico, ele é invisível, mas ele é real. Ele é real. E o que é o vento, gente? O vento é ar. E sabe que eu acho tão interessante o Senhor comparar o Espírito ao vento, e o vento ser ar, porque o ar é a coisa mais vital que o ser humano precisa. O ar é vital. Você sabe que 5 minutos sem ar, sem oxigênio no nosso cérebro, nós temos sequelas terríveis. 5 minutos sem oxigênio no nosso cérebro faz com que algumas pessoas que podem muitas vezes sair de alguns quadros de coma, de vários quadros que são ressuscitados ali, né, em procedimentos médicos, essas pessoas podem ter sequelas muito sérias. E quando nós nascemos de novo, o que nós vamos precisar, a Bíblia diz, é que nós vamos precisar desse ar. Do mesmo jeito que eu e você precisamos fisicamente do ar, nós precisamos do Espírito Santo para a gente conduzir a nossa vida espiritual. Do mesmo jeito que nós precisamos respirar, nós precisamos que o Espírito Santo conduza as nossas vidas. Sabe, muitas vezes a gente não dá muita importância para o ar até que ele falte, não é isso? Eu acho que nós estamos vivendo um momento onde a gente está valorizando muito isso. Quantas vezes, né, nós passamos aí períodos e alguns momentos, né, que às vezes a gente está com a máscara e a gente não consegue respirar direito, e quando você tira, a gente só dá valor para o ar no momento em que ele faz falta. Quantas vezes, sabe que o Marcos, ele sempre conta isso, que uma vez ele teve uma palestra na faculdade, e então tinha um profissional lá, que ele estava explicando que as crises de ansiedade, a crise de ansiedade, ela tem muito a ver com a respiração, e que ele até fez um exercício com eles, né, naquele dia, e ele pediu para eles respirarem, né, como se fosse um cachorrinho assim, né, com a língua para fora, e aí ele falou assim, ó, você percebe que você começa a passar mal? Então, gente, ele falou assim, é isso que acontece com uma pessoa que tem uma crise de ansiedade, que tem uma crise de pânico. E é por isso que muitas vezes o que a gente precisa é aprender a respirar certo. O que eu quero dizer com isso? Sem ar a gente morre, sem ar a gente adoece.
E muitas vezes, por a gente inspirar as coisas erradas, a gente faz mal para a gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe o que significa a palavra pessoa? Pessoa vem do latim persona. E significa algo que ressoa através. Então, sabe o que eu e você somos? Aquilo que nós ressoamos. Agora, olha que coisa interessante. Tudo aquilo que ressoa, todo instrumento que ressoa, ele precisa de ar, para que ele possa emitir algum som. Você e eu ressoamos aquilo que está dentro de nós. E eu e você ressoamos aquilo que nós colocamos para dentro de nós. E do mesmo jeito que nós inspiramos o ar, tudo aquilo que nós colocamos dentro de nós, em algum momento, vai ser colocado para fora. Nós vamos ressoar isso. Agora, Jesus, ele vem dizer para nós que quando nós somos nascidos do Espírito, nós precisamos nos encher desse vento. Nós precisamos ser conduzidos pelo vento do Espírito. Nós precisamos ter uma vida dirigida pelo Espírito. E sabe de uma coisa? Gálatas capítulo 5, Paulo faz um verdadeiro tratado sobre o que é viver conduzido pela nossa natureza humana e o que é ser dirigido pelo Espírito. Abra lá comigo, Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Achou aí? Amém? Esse texto diz assim para nós: por isso digo, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne, ela luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Agora, olha o que diz o versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis subjugados pela lei. Sabe, se você continuar lendo, você vai ver que Paulo, ele vem falar o que é que essa condução da nossa natureza humana vai nos levar. Você vai ver aqui que ele vai falar, né, que as obras da carne são conhecidas, prostituição, impureza, idolatria, inimizade, ciúmes e tantas outras coisas que você pode ler aí. É isso que a nossa natureza humana vai levar. Agora, quando nós somos guiados pelo Espírito, a Bíblia diz que nós vamos ter uma vida que vai ter o fruto do Espírito. O Espírito Santo vai gerar em nós uma nova natureza. E é por isso que eu acredito que a igreja é a única instituição, eu sempre falo isso, queridos, a igreja é a única instituição que tem o poder de transformar. Por quê? Porque nós levamos adiante a pregação de um evangelho, onde o Espírito Santo vai gerar a transformação de dentro para fora das pessoas. Não é a igreja a instituição, não é a igreja CNPJ que vai mudar, mas é a igreja, a resposta de Deus, a igreja, o mover do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra dentro de mim e entra dentro de você, ele gera uma mudança. Só que tem uma coisa, assim como nós escolhemos nos alimentar fisicamente, queridos, assim como nós escolhemos o que nós vamos colocar para dentro de nós, nós precisamos escolher respirar as coisas espirituais. Porque se a gente não respirar esse ar, se a gente não ser movido pelo vento do Espírito, se a gente não for dirigido pelo Espírito Santo, espiritualmente nós vamos morrer. Olha o que diz o verso 25 ainda de Gálatas 5. Verso 25, ele diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sabe o que é esse viver? Esse viver é respirar. Significa que a palavra de Deus, ela diz para nós, olha, nós precisamos ser guiados pelo Espírito da mesma maneira que a gente respira, é o tempo todo. É muito importante nós estarmos na casa do Senhor, mas acredite, nós precisamos respirar o Espírito Santo, viver no Espírito, porque quando nós vivemos no Espírito, nós também vamos andar no Espírito. Qual a diferença? Quando eu respiro as coisas espirituais, as minhas atitudes, elas refletem o lugar, a dimensão aonde eu estou conectada. Nicodemos, embora fosse um homem que tivesse muito conhecimento da lei dos judeus, ele vem e ele fala assim, mestre,
Não é possível que alguém faça isso se não vir da parte de Deus. E então ele diz assim, olha, se você quer ver o reino de Deus, se você quer entender das coisas espirituais, você precisa nascer de novo. E então, quando nós vemos aqui Paulo falar, olha, se vocês não apenas vivam, mas andem também no Espírito, quando a gente nasce de novo, isso vai repercutir na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você e eu fomos feitos para viver numa outra dimensão. Uma dimensão espiritual. Nós não somos só isso aqui que nós podemos ver. Nós não somos só físico, nós somos alma. Nós somos acima de tudo espírito. E se a gente não alimentar esse espírito, deixa eu falar uma coisa para você, muitas vezes nós vamos morrer no meio do caminho. Sabe que há uns meses atrás, a Juju está aqui, ela está intercedendo hoje, mas ela de vez em quando a gente corre junto, né? E a Juju, ela é personal, sabe, gente? Super recomendo ela, Marcelo, né? Cadê? Eu vi Marcelo agora um pouco por aqui. E eles ensinam, sabe? Você a correr. E a gente estava num processo que eu precisava vencer uma etapa do meu treino. E eu achava que o meu problema era uma coisa que eu não estava conseguindo. E eu descobri que o meu problema era a respiração. Eu estava respirando errado. Posso falar uma coisa para você? Muitas vezes, a gente trata os sintomas. A gente acha que a gente está com problema X, com problema Y. A gente acha que a gente tem que resolver algo e a gente não está conseguindo avançar. Mas muitas vezes o problema está na nossa respiração. O problema está naquilo que a gente está colocando para dentro. O problema está que a gente não está se atentando para aquilo que nós estamos colocando para dentro de nós. O ar que nós estamos colocando. Sabe, nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer nos levar para um nível de vida aonde a gente pode ser guiado pelo vento do Espírito. Querido, o ar é tão sério e a gente não dá importância para ele porque a gente acha que tem muito, não é assim? Só nesse último ano que a gente começou a valorizar o ar de uma maneira diferente. Deixa eu dizer algo para você, não espere você estar à beira de uma morte espiritual para você valorizar o Espírito Santo que o Senhor tem liberado a nós. Eu e você somos corresponsáveis pela vida espiritual que Deus tem nos dado. E nós só podemos fazer isso respirando as coisas certas. Sabia que eu e você somos exatamente o resultado de tudo aquilo que nós comemos? Eu e você somos o resultado daquilo que nós colocamos para dentro de nós. Em todos os sentidos, fisicamente. Amém? Vocês não quiseram concordar muito comigo, né? Vou dar mais uma chance para vocês. Você sabia que eu e você somos resultado daquilo que nós comemos fisicamente? A gente não gosta muito disso não, né? Porque, afinal de contas, a gente gosta de comer o que é agradável ao paladar, não é assim? Você sabe que você come errado, não sabe? Sim ou não? E por que come errado? Porque é gostoso, né? É saboroso. Só que há um momento na sua vida que você vai ter que tomar uma decisão. Se você vai se alimentar pelas suas preferências, ou você vai se alimentar de acordo com algo maior. Só que, sabe em que momento que você toma essa decisão? Quando você está quase morrendo. Ô, gente, quem já assistiu Quilos Mortais aqui? Levanta a mão. Fala uma coisa para mim, pelo amor de Deus. Quando a gente assiste Quilos Mortais, você não fica com raiva? Você fala, como que a pessoa pode chegar naquele extremo? É só parar de comer. Mas a alimentação, ela pode ser um vício, como qualquer coisa pode ser um vício. Você sabia que essa luzinha azul do celular, ela causa dependência? Você sabia que existe uma doença hoje chamada de nanofobia, ou nomofobia, que é a ausência do celular? Sabia disso? Sabia que, eu vou falar um negócio, mas isso não acontece aqui, tá bom, gente? Você sabia que tem gente que vem na igreja e não consegue largar o celular, gente? Mas não é aqui, fica tranquilo, tá bom? Isso acontece lá em outra cidade. Sabe o que acontece quando uma pessoa, ela fica demais com o celular na mão? Ela afeta áreas do seu cérebro, que são as mesmas áreas que a droga afeta. Você sabia que os especialistas orientam que as crianças menores de 2 anos não deveriam ter contato com a tela azul do celular? E por que a gente dá?
Pelo mesmo motivo que a gente come errado. Porque a nossa visão é de curto prazo. A gente olha para o agora, a gente quer resolver um problema, a gente quer que a criança fique quieta. Sabe o que acontece com uma pessoa quando ela tem a nanofobia? Ela fica ansiosa quando o celular dela não está perto. Os nossos adolescentes e os nossos jovens, eles estão tendo crises de ansiedade. Sabe por quê? Porque eles ficam sem ter nada para fazer, não sabem lidar com a ociosidade. Gente, nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos colocando para dentro de nós. Agora deixa eu te falar algo muito mais sério do que isso. Nós estamos tornando coisas simples e importantes como o ar que nós respiramos, nós não estamos nos dando o mesmo valor. E isso significa que espiritualmente a gente não está se preocupando com aquilo que nós estamos nos alimentando. Nós não estamos preocupando com o ar que nós estamos respirando. Nós não estamos dando importância para uma vida no Espírito. E se Jesus falou para Nicodemos que ele não poderia ver o reino de Deus se ele não nascesse de novo, eu quero dizer uma coisa para você: não basta nascer de novo, é necessário a gente crescer com uma vida no Espírito, porque senão a gente vai morrer de falta de ar. A gente vai morrer de falta das coisas do Espírito. Quantas pessoas nós conhecemos, queridos, que talvez começaram uma boa jornada com o Senhor, mas pararam de colocar para dentro de si o ar espiritual, o vento do Espírito, pararam de se alimentar do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo muito sério para você. É maravilhoso estarmos nessa casa, mas eu quero dizer algo para você: nós precisamos de mais do que isso. Você não respira uma vez por semana, você não se alimenta uma vez por semana. Por favor, não incorra no risco de querer ter uma vida espiritual apenas uma vez por semana. Nós precisamos fazer isso de um modo intencional, nós precisamos fazer isso de um modo sábio. Nós precisamos entender que o Senhor nos chama para viver, para respirar no Espírito. O negócio é tão sério que que Paulo ele usa essa expressão: respirem no Espírito, vivam no Espírito. Paulo tem um texto muito conhecido que Paulo fala para nós acerca de nós não fazermos aquilo que nós gostaríamos. Quem nunca, né? Lá em Romanos capítulo 7, verso 21, essa aqui é certamente uma das falas que nós fazemos muitas vezes. Romanos capítulo 7, verso 21. Olha o que Paulo diz aqui. Vamos ler a partir do versículo 18, tá bom? Acho que vai ficar mais fácil para a gente entender. Romanos capítulo 7, a partir do verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza humana, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo ele fala assim: puxa, eu quero fazer o bem, mas só que quando eu vou para fazer o bem, tem alguma coisa dentro de mim que eu acabo não fazendo aquilo que eu queria. E ele fala: desventurado o homem que sou. Muita gente fala: pastor, eu sou igual Paulo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: existe um versículo na sequência, e a Bíblia é uma carta, e ele diz assim, no versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente eu poderia até ser escravo da lei de Deus, mas segundo a carne na lei do pecado. Olha só, agora não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus,
porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Querido, quando você é guiado pelo Espírito, o Espírito Santo vai te ajudar a não ser uma pessoa que é guiada pela sua natureza carnal. Deus quer que a gente viva um outro patamar. O Senhor me chama e te chama para viver coisas espirituais, outra dimensão, outra visão. Nós não precisamos ficar presos apenas àquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Existem coisas sobrenaturais que Deus quer trazer ao meu e ao teu coração, mas a gente tem que respirar essas coisas celestiais, a gente tem que se alimentar dessas coisas espirituais. E como que nós fazemos isso? Através da palavra de Deus. Todas as vezes que eu inspiro a palavra de Deus, todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, eu encho o meu coração das verdades que estão no céu. E através da oração. Todas as vezes que eu tenho um tempo para orar, eu coloco meu coração para receber o oxigênio que vem do céu. O ar é algo tão sério que você pode ter uma BMW, mas se o pneu estiver sem ar, você não anda. Se o pneu estiver murcho, acabou. E por que nós não valorizamos, não damos a importância de encher o nosso coração com aquilo que o Espírito Santo tem para trazer para nós? Nós precisamos nos encher com um tempo de oração na nossa casa, na nossa vida. Deixa eu dizer algo para você. Esses últimos 2 anos, foram 2 anos onde o ar foi negociado. Quantas pessoas não precisaram comprar aqueles tubos, de oxigênio? Quantas pessoas não morreram sem ar? Eu quero dizer algo para você. Eu acredito que aquilo que acontece no ambiente físico é resultado do que está acontecendo no reino espiritual. Satanás está tentando roubar a nossa vida espiritual. E a vida está no ar. A vida está naquilo que nós estamos colocando para dentro de nós. A vida está naquilo que nós estamos colocando para dentro de nós. O Senhor não quer que nós morramos e Satanás não quer que nós vivamos. O Senhor quer que nós tenhamos a vida do céu e Satanás quer que a gente fique apático, concentrado apenas nessa terra. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. É momento de nós nos tornarmos mais conscientes e entendermos que se nós não tirarmos tempo para, de uma maneira intencional, respirarmos o ar celestial, é possível morrer. É possível morrer espiritualmente. O Senhor, Ele quer que nós entendamos que está na hora da gente avaliar o que a gente está colocando para dentro de nós. E eu quero perguntar para você nessa manhã: o que você está colocando para dentro de você? Se você já é um cristão, conhecedor da palavra de Deus, a minha pergunta para você é: quanto tempo você tem escolhido o que você está respirando? Ou você vai esperar faltar o ar? É tão simples, né, gente? Está aqui, é só inspirar. Mas espiritualmente não é tão simples. Eu preciso ser intencional e eu preciso querer. Se eu não fizer essa escolha, a morte é certa. Não é que Deus escolheu que você vai morrer, porque você parou de respirar. É simples. Você parou de inspirar aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Sabe que muitas vezes nós achamos que nós temos o controle. Eu falo sempre, vira e mexe, a gente vai em um funeral. Sabe o que eu vejo que a morte é? A morte é uma cartada de mestre do nosso Deus, para nos lembrar algo: você não está no controle. Há algo mais do que simplesmente nascer, crescer, trabalhar, conquistar algumas coisas e morrer. Eu quero ser uma mensageira da parte de Deus nessa manhã para você. O Senhor te chama para um novo nível, para você viver uma nova dimensão. Não menospreze a oportunidade que Deus te dá
de respirar o ar celestial. Não menospreze uma vida cheia do Espírito Santo. Eu creio que Deus quer fazer tantas coisas no nosso meio, amém? Sabe, como eu disse aqui, a gente estava olhando para cada uma dessas pessoas aqui, e algumas delas têm histórias de transformações tão lindas, que eu sei que só o Espírito Santo pode fazer, mas eu sei que tem mais. Sabe, a Bíblia diz que nós fomos chamados para andar em novidade de vida. Depois que você recebe Jesus, não acabou nada, só está começando. Só está começando. E o que eu e você temos feito com essa coisa tão simples e tão poderosa, que é o vento do Espírito, que é o ar espiritual, que é nos alimentarmos espiritualmente, para que nós possamos viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. Deus sonha com homens e mulheres que vivam uma vida do céu aqui na terra. Deus sonha com homens e mulheres que são semelhantes a Jesus, que vão se encontrar com pessoas que vão dizer assim: você é de Deus, né? Porque ninguém pode falar como você fala, ninguém pode ressoar o que você ressoa, se não tivesse uma conexão com o Senhor. Ninguém pode ressoar o que você ressoa, se não tivesse tendo uma vida no Espírito. Nessa manhã, eu quero pedir para o Senhor, e eu quero orar com você.